O Brasil, uma terra de cores vibrantes, ritmos de samba e história rica, guarda em si uma história menos conhecida, a história de sua comunidade judaica. Esta comunidade, muitas vezes esquecida, tem raízes profundas que remontam aos primeiros dias da colonização. Esta narrativa, muitas vezes negligenciada, é um fio vital na tapeçaria da identidade brasileira. A história dos judeus no Brasil é uma história de luta, sobrevivência e contribuição significativa para a cultura e economia do país. Desde os primeiros dias da colonização portuguesa, os judeus desempenharam um papel significativo na formação da paisagem cultural, econômica e social da nação. Eles trouxeram consigo conhecimentos, habilidades e tradições que ajudaram a moldar o Brasil que conhecemos hoje. Este ensaio investiga a fascinante história dos judeus no Brasil, traçando sua jornada desde as sombras da Inquisição até sua vibrante presença na sociedade moderna. A Inquisição portuguesa forçou muitos judeus a se converterem ao cristianismo ou a praticarem sua fé em segredo, mas eles perseveraram. É uma história de resiliência, adaptação e o espírito humano perseverante. Os judeus no Brasil enfrentaram desafios imensos, mas conseguiram manter suas tradições e identidade ao longo dos séculos. É uma história que merece ser contada. Através de documentos históricos, relatos pessoais e celebrações culturais, podemos entender melhor a contribuição judaica para a sociedade brasileira. A presença judaica no Brasil remonta ao século XVI, entrelaçada com a era da exploração e a expansão dos impérios europeus. Recife, em particular, tornou-se um importante centro para a comunidade judaica. Embora o número exato permaneça desconhecido, indivíduos judeus, muitas vezes fugindo da perseguição na Europa, estavam entre os primeiros colonos a chegar às costas brasileiras. Eles trouxeram consigo não apenas suas esperanças e sonhos, mas também suas tradições e práticas religiosas. Sua história é de integração e sigilo, enquanto buscavam construir novas vidas, preservando sua fé e tradições. Em muitos casos, eles tiveram que esconder sua identidade religiosa para evitar perseguições, mas encontraram maneiras de manter suas práticas vivas. Essa herança oculta forma a base de nossa exploração, revelando as raízes profundas da comunidade judaica no Brasil. Ao desenterrar essas histórias, podemos apreciar a rica tapeçaria cultural que compõe a identidade brasileira e reconhecer a resiliência e a contribuição dos judeus ao longo dos séculos. Os primeiros colonos judeus no Brasil enfrentaram uma realidade complexa e muitas vezes perigosa. Forçados a esconder sua fé sob o olhar atento da Inquisição portuguesa, muitos adotaram o cristianismo exteriormente enquanto praticavam o judaísmo em segredo. Esses indivíduos, conhecidos como cristãos novos ou conversos, viviam vidas duplas, navegando em um delicado equilíbrio entre assimilação e preservação. Apesar da constante ameaça de perseguição, os cristãos novos desempenharam um papel vital no desenvolvimento do Brasil colonial. Eles se destacaram em várias áreas, incluindo agricultura, comércio e produção de cana-de-açúcar, contribuindo significativamente para o crescimento econômico da jovem colônia. Seus conhecimentos e habilidades, muitas vezes trazidos da Europa, provaram-se inestimáveis no Novo Mundo. Por exemplo, os cristãos novos introduziram técnicas inovadoras de moagem de açúcar, contribuindo para a ascensão do Brasil como um dos principais produtores de açúcar. Sua experiência se estendeu a outras indústrias, como comércio e finanças, solidificando ainda mais sua importância na sociedade colonial. No entanto, seu sucesso não veio sem um preço. Acusações de heresia e práticas judaicas secretas eram comuns, levando a julgamentos, prisão e até execuções. A chegada dos holandeses no século XVII inaugurou um breve, mas significativo período de tolerância religiosa no Brasil. Os navios holandeses, carregados de colonos e mercadorias,
trouxeram consigo novas ideias e práticas que transformariam a paisagem social e religiosa do Nordeste brasileiro. Quando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais assumiu o controle de partes do Nordeste do Brasil, incluindo a importante cidade portuária de Recife, eles instituíram uma política de liberdade religiosa. Esta política não apenas permitiu a coexistência pacífica de diferentes crenças, mas também incentivou a imigração de diversas comunidades religiosas. Essa política atraiu colonos judeus de toda a Europa e norte da África, ansiosos para escapar da perseguição e praticar sua fé abertamente. Judeus sefarditas, em particular, viram no Brasil holandês uma oportunidade de reconstruir suas vidas e comunidades em um ambiente mais acolhedor. Sob o domínio holandês, Recife experimentou um boom cultural e econômico, com os judeus desempenhando um papel proeminente. Eles trouxeram consigo conhecimentos comerciais e habilidades artesanais que enriqueceram a economia local, além de contribuírem para a diversidade cultural da região. Eles estabeleceram negócios, sinagogas e instituições comunitárias, contribuindo para a vibrante atmosfera multicultural da cidade. A presença judaica em Recife não só fortaleceu a economia, mas também promoveu um ambiente de intercâmbio cultural e religioso. Uma das conquistas mais notáveis dessa época foi a construção da sinagoga Kahal Zur Israel em 1636. Esta sinagoga não era apenas um local de culto, mas também um símbolo da liberdade religiosa e da resiliência da comunidade judaica. Localizada em Recife, tornou-se a primeira sinagoga das Américas, um testemunho da recém-descoberta liberdade religiosa desfrutada pela comunidade judaica. A sinagoga Kahal Zur Israel rapidamente se tornou um ponto focal para a vida religiosa e social dos judeus na região. A sinagoga serviu como um centro de culto, educação e encontros comunitários, fomentando um forte senso de identidade e pertencimento judaico. Além das atividades religiosas, a sinagoga também abrigava escolas e eventos culturais que reforçavam os laços comunitários. Este período de domínio holandês representa uma era de ouro para os judeus no Brasil. A liberdade e a prosperidade que desfrutaram durante este tempo foram sem precedentes na história da comunidade judaica na região. Pela primeira vez, eles puderam viver abertamente como judeus, contribuindo para a sociedade sem medo de perseguição. A comunidade judaica floresceu, estabelecendo raízes profundas que continuariam a influenciar a cultura e a sociedade brasileira por muitos anos. No entanto, essa era de tolerância durou pouco. Com a retomada do controle português em 1654, a liberdade religiosa foi severamente restringida e muitos judeus foram forçados a fugir ou se converter. A breve Era de Ouro sob o domínio holandês deixou um legado duradouro, mas também um lembrete das fragilidades da liberdade religiosa. A reconquista portuguesa de Recife em 1654 marcou uma mudança dramática na sorte da comunidade judaica no Brasil. Antes disso, sob o domínio holandês, os judeus desfrutavam de uma relativa liberdade religiosa e prosperidade econômica. A chegada dos portugueses, no entanto, trouxe consigo uma nova era de opressão e medo. Com o retorno ao domínio português, veio a restauração da Inquisição, lançando uma longa sombra sobre a vida judaica. A Inquisição, uma instituição temida e poderosa, tinha como missão erradicar a heresia e garantir a pureza da fé católica. Para os judeus, isso significava um futuro incerto e perigoso. A Inquisição, uma instituição poderosa com a tarefa de erradicar a heresia, teve como alvo os cristãos novos e suspeitos de praticarem o judaísmo com renovado fervor. Os tribunais da Inquisição eram conhecidos por suas práticas brutais, incluindo tortura e execuções públicas, que serviam como advertência para aqueles que ousassem desafiar a autoridade religiosa. O medo e a suspeita tomaram conta da comunidade judaica. As famílias viviam em constante estado de alerta,
temendo a qualquer momento serem denunciadas por vizinhos ou até mesmo por membros da própria comunidade. A atmosfera de desconfiança corroía os laços sociais e tornava a vida cotidiana um desafio constante. Muitos fugiram de Recife, buscando refúgio em colônias mais tolerantes no Caribe ou na América do Norte. Essas novas terras ofereciam a esperança de uma vida livre da opressão religiosa, onde poderiam praticar sua fé abertamente e reconstruir suas vidas longe do alcance da Inquisição. Outros permaneceram, forçados a se esconder novamente, praticando sua fé em segredo para evitar perseguição. As práticas religiosas eram realizadas em locais ocultos, e os símbolos judaicos eram cuidadosamente disfarçados para evitar a detecção. A presença da Inquisição teve um efeito assustador na vida judaica, levando-a à clandestinidade e sufocando sua expressão aberta. A comunidade judaica teve que se adaptar a uma vida de segredo e dissimulação, onde a fé era mantida viva através de rituais ocultos e passados de geração em geração. O legado da Inquisição continuou a impactar a vida judaica no Brasil por séculos. Mesmo após a abolição formal da Inquisição no século XIX, as cicatrizes deixadas por esse período sombrio continuaram a influenciar a comunidade judaica. Mesmo após sua abolição formal no século XIX, a discriminação e o preconceito persistiram. A sociedade brasileira ainda carregava os resquícios de uma era de intolerância, e os judeus continuavam a enfrentar desafios significativos em sua luta por aceitação e igualdade. O medo da perseguição, passado de geração em geração, deixou uma marca indelével na memória coletiva da comunidade judaica. As histórias de sofrimento e resiliência tornaram-se parte integrante da identidade judaica no Brasil, moldando a forma como as futuras gerações viam a si mesmas e seu lugar na sociedade. Apesar desses desafios, o espírito judaico perdurou. A comunidade encontrou maneiras de preservar suas tradições e cultura, celebrando suas festas e rituais com um senso renovado de propósito e unidade. As práticas secretas continuaram, passadas de família para família, preservando tradições e fé diante da adversidade. A resiliência da comunidade judaica é um testemunho de sua determinação em manter viva sua herança cultural e religiosa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história da Inquisição serve como uma lembrança sombria da resiliência e determinação da comunidade judaica no Brasil. É um capítulo doloroso, mas também uma prova da capacidade humana de resistir e prosperar diante da opressão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários suas dúvidas ou como podemos melhorar. Até a próxima!